Olá, meu nome é Wissam Kemi, eu sou trainer oficial MikroTik e nesse workshop eu vou comprovar para você por que e como o MikroTik é o melhor e mais simples roteador que você pode usar para gerenciar a sua rede, principalmente no quesito custo-benefício. E nesse vídeo específico eu vou falar para você como que a gente faz essa configuração do absoluto zero, desde a escolha do modelo do seu MikroTik até a configuração dele, até a aplicação em algum assinante para você ver todo esse ciclo funcionando. Se você ainda não viu, a aula 1 já está disponível. O workshop é uma série de 3 aulas e a aula 1 já está disponível. Se você vir aqui em cima, deve ter um guia onde você pode acessar as aulas. E eu vou pedir para você ver a aula 1, se você ainda não viu esse vídeo, onde eu digo na aula 1 sobre os 3 maiores obstáculos que você pode ter, que podem estar te impedindo de implementar o MikroTik na sua rede ou de alcançar o máximo potencial do seu MikroTik. Se você ainda não tiver endereçado esses 3 obstáculos, resolvido esses 3 obstáculos, provavelmente você vai ter aí algum déficit em relação a quem já tem esses obstáculos totalmente corrigidos. E também eu quero agradecer aqui as dezenas de comentários que vocês deixaram na aula 1, né, no vídeo 1 aqui desse workshop. Eu vou fazer o possível para responder todos eles. E eu quero aqui também, se você ver, né, após você ver esse vídeo 2, como que você configura esse MikroTik do zero, se você também tiver alguma dúvida, tiver alguma pergunta, pode botar aqui embaixo nos comentários. Eu vou querer ver a sua participação, eu quero ver você comentando. Eu vi muita gente também na aula 1 que estava ansiosa para ver esse vídeo, então vai ser bem bacana e vamos direto para o conteúdo. Bem, pessoal, vamos ver agora como que a gente configura o MikroTik do absoluto zero. E para isso eu dividi esse conteúdo aqui em 5 partes principais. Né? A primeira que a gente vai fazer é escolher o modelo do nosso MikroTik, né? Ver aqui quais são os modelos que a gente pode escolher para esse cenário inicial, né? Onde eu vou tratar como se fosse um provedor de internet começando do zero. Mas a gente vai ver que muitas coisas que eu vou explicar, que eu vou aplicar aqui, serve para tanto você que vai ter um provedor de internet do zero, quanto para você que vai instalar em uma loja, em uma empresa, em um estabelecimento específico. Depois de escolher o modelo, a gente vai configurar os links de internet. Tá? Eu vou ter aqui, vou abrir o laboratório para vocês verem. São 3 links de internet que eu vou colocar aqui nessa RB. O link 1, que vai ser um link estático, o link 2 entregue via DHCP e o link 3 entregue via PVPoE. São formas de entrega diferentes. A sua operadora vai te passar qual desses 3, né, são os principais que ela vai poder te entregar, e aí você vai saber como que você configura. Depois de a gente configurar os links, a gente vai configurar o NAT na nossa RB, tá? Que é também extremamente necessário fazer esse mascaramento para o seu cliente poder navegar. A gente vai falar mais sobre ele. O quarto passo é configurar tanto o servidor PVPoE quanto o cliente PVPoE e também o NAT no cliente PVPoE. Então, nesse caso, a gente vai o quê? Nesse roteador 1, eu vou ter 5 portas nele. Essas 3 primeiras portas vão ser links de internet que vai estar chegando nele. Nessa porta 4, vai sair para um cliente específico, né? Um cliente que eu tenho, por exemplo, um cliente PVPoE, vai chegar na porta 1 desse cliente. E aí, na porta 4, vai ter um servidor PVPoE. E na porta 1, né, aqui do cliente, vai ter um cliente PVPoE. Então, a gente vai fazer a configuração tanto do servidor quanto do cliente. Aqui nesse roteador também vai ter que ter um NAT. Tá? A gente vai configurar esse NAT, esse mascaramento. E aí, no quinto passo, a gente vai configurar o servidor e o cliente DHCP. Tá? E aqui nesse último, aqui na porta 2, tem um computadorzinho aqui, onde a gente vai fazer o teste. E na porta 2 vai ter um servidor DHCP. E aqui no nosso computador vai ter o cliente DHCP. Então, só nesse cenário aqui, a gente vê o quê? Esse começo se parece muito com um provedor de internet, né? Esse roteador configurando os links de internet, tudo do zero, os links de internet entregando para algum cliente. E esse cenário específico do cliente com uma máquina atrás é como se fosse ou uma residência, ou uma loja, um estabelecimento específico, uma empresa, onde você realmente chega à internet e tem que distribuir via DHCP para as máquinas que estão dentro da empresa. Pode ter um switch aqui nesse meio do caminho que você distribui para essas empresas. E aqui também, nessa aula eu vou distribuir, eu vou mostrar alguns vídeos que eu já tenho no meu canal no YouTube para te dar mais clareza. Então, quando eu vou falar sobre algum assunto específico que pode ser mais amplo, que eu já expliquei no meu canal, eu vou linkar também para o meu canal para você poder ir lá e checar esse vídeo, para você poder ter um entendimento melhor. Aqui nesse caso, por exemplo, eu vou tratar como se os dois estivessem ligados via cabo, tanto o meu servidor aqui quanto o meu primeiro cliente PVPoE. Só que nesse caso aqui, nessa porta 4, você poderia ter, por exemplo, um rádio, né? E aí pode ser um rádio MikroTik, rádio Ubiquiti, rádio Intelbras, qualquer rádio que você queira. E aqui nesse cliente pode ser um outro rádio também recebendo esse sinal. Para isso, eu vou deixar um link aqui, vou te mostrar o link que eu tenho sobre configurando VLANs, né? Tanto em rádio MikroTik, rádio Ubiquiti e rádio Intelbras.
tá? Nesses 3 vídeos você vai ver também como funciona a interação do seu MikroTik com esses rádios para poder entregar para esses clientes. Nessa porta poderia ser apenas um switch, né? E nesse switch está plugado esses clientes seus. Ou nessa porta, né, se fosse ainda mais uma porta de fibra, você poderia ter uma rede de fibra direto, né? E aí também seria a mesma coisa que a gente vai fazer aqui, né? Mas você poderia estar entregando tanto via fibra, tanto via rádio, via cabo normal, RJ45. E aí você pode fazer de qualquer forma, né? Mas aqui eu vou atuar como se eu estivesse diretamente num cabo de rede. E a primeira coisa que a gente vai fazer é escolher um modelo. Qual modelo do MikroTik a gente deve usar? Então vamos aqui na página inicial do MikroTik, mikrotik.com, a gente entra aqui, a gente vai em hardware para ver quais são os produtos, e aqui nos produtos tem várias categorias, tá? Eu vou escolher a categoria Ethernet Router. Se eu quero um roteador básico, tá, sem wireless, eu não vou falar aqui de wireless nem de switch, tá, só o roteador básico para servir do servidor principal da nossa rede, por assim dizer. E aqui ele tem alguns roteadores, tá? Não são muitos, tá? Acaba logo aqui, não são muitos roteadores que a MikroTik tem, e normalmente a gente já usa alguns assim já pré-definidos. O que eu aconselho para você implantar na sua rede, seja um provedor que está começando, ou seja para um estabelecimento, uma empresa, uma loja específica, é essa RB aqui, que é chamada de Hex, é o nome comercial dela. Eu vou abrir aqui para a gente poder ver melhor. Essa Hex, o produto dela, o nome dela, né, é a RB750GR3. Essa RB750 já tem há muito tempo no mercado. Essa aqui é a versão Giga, com porta Giga. Versão 3 dela, né, já é a terceira versão dessa RB. E é uma RB muito boa, porque tem 5 portas Gigabit, né, então é realmente o que a gente precisa. Tem até versões com portas 100 MB, mas hoje a gente não pode mais usar porta em 100 MB, porque o desenvolvimento está sendo muito rápido, né, em um provedor de internet. Se ficar com porta 100 MB, daqui a pouco vai ter que aumentar, então a gente já compra logo um roteador com porta de giga. O processador dela é muito bom, que é um dual core CPU de 880 MHz, que é justamente o que a gente vê numa RB. É a sua CPU e a sua porta. Memória normalmente já vem otimizada, então já vem justamente para o que a gente vai precisar. Então no MikroTik o que a gente olha mais é a CPU e a porta. E para esse caso aqui, essa Hex, você pode aí botar, concentrando nela, em caso de PVPoE, em caso de provedor de internet, uns 150 clientes, 200 clientes, por exemplo, para ele ficar num nível aceitável, num nível legal. E para a loja, para a empresa também, para quantos computadores tiver, ela vai aguentar. Nesse caso também, para você conseguir botar links de internet diferentes, de bandas diferentes, poder fazer um balanceamento nela. Toda essa Hex aqui, ela vai te ajudar com isso. Se você for começar maior, né, se você tiver uma demanda maior, aí, além dessa Hex aqui, tem também a Hex S, onde tem uma porta de fibra, se você precisar. Esse S significa SFP, da porta de fibra, né, praticamente a mesma coisa. Dual Core também, 880 MHz de CPU, mais com uma porta de fibra, se você tiver uma rede de fibra. Acima dessas Hex, eu posso indicar também para você a 3011, né, que aí a gente vê que são 10 portas gigabit, e a CPU dela, né, são 2 cores de 1.4 GHz, ou seja, é muito mais do que aquele de 880, a gente pode perceber. A 3011, depois da 3011 vem uma RB 1100, a X4, tem a X4 normal, e a que são 4 núcleos, e a edição do DUD, né, que tem o DUD é um sistema de monitoramento da MikroTik, e tem um cartão com 60 GB para você poder usar de armazenamento para ele. E vem as séries CCR, né, que são as maiores séries, os maiores roteadores da MikroTik. CCR 1009 com 9 núcleos, 16 núcleos de processamento, né, de 1.2 GHz, 36 núcleos e 72 núcleos. Normalmente, se você está começando, eu vou indicar realmente uma Hex, né? Ela vai suprir a sua necessidade, vai te dar escalabilidade, né? E eu sempre vou falar, por exemplo, ela aqui pode aguentar uns 150, 200 clientes, mas pode ser que ele se estenda um pouco mais. Mas eu sempre digo um pouco menos do poder que ela tem. Por quê? Para você poder ter essa escalabilidade, né? Para você não comprar um produto e realmente ele topar. Ele te dá mais você conseguir ficar mais aí amplo, né? Mais largo nessa quantidade de clientes. E também depende do que você vai usar. É a mesma coisa que você me perguntar assim, por exemplo, Sam, quanto custa para eu mobiliar essa casa específica? Bem, eu posso até olhar a casa, mas eu não vou saber exatamente te dar um preço, porque você pode comprar, se quiser um sofá de
de 7 lugares, se quiser um rack enorme, se quiser uma TV de 70 polegadas, se quiser uma mesa de mármore, eu não sei o que você vai ter dentro dessa casa, então eu não posso te dizer com precisão, mas eu posso falar assim por alto, né? Então, por exemplo, posso dizer, uns 20 mil reais você vai conseguir mobiliar essa casa, né? Num nível médio, num nível mais ou menos aceitável aí de mobília. Mesma coisa aqui para RB, eu posso dizer um nível assim mais ou menos por alto, né? Clientes de 5, 10, 15 mega operando nessa RB aqui, Rex, você vai conseguir, ela pode ser, estando com balanceamento nela também, você pode fazer, ela vai aguentar aí de 150 a 200 clientes, né, leve para você poder fazer a sua configuração. Claro, depende muito do que mais você está usando na sua RB, mas isso aqui você já vai, isso aqui já vai garantir, né, que você consiga configurar o seu pequeno provedor ou a sua loja. Né? E aqui Rex, tem a Rex S que vem com porta de fibra, também a mesma coisa, a mesma quantidade. A 3011 você pode explorar um pouco mais, né? 300, 350 clientes. A RB 1100, uns 600 clientes você pode colocar. A 1009 você já expande um pouco mais, 800 clientes, e daí sucessivamente. O caso é que nessas CCRs, né, não é indicado você ter NAT nela, né? Não é indicado você fazer NAT nela ou usar o rastreador de conexões. Então aqui é um pouco mais complicado de eu definir, né? Realmente tem que estar no seu cenário específico para saber como é que vai ser, porque se você botar um NAT, ele vai restringir muito grande a quantidade de clientes que você pode botar nela. Mas falando no cenário inicial aqui, essa Rex é muito boa e a gente vai fazer baseado em cima dela. Escolher esse modelo, essa Rex, a gente vai fazer o quê? A gente vai baixar também, vamos supor que a gente já tem essa RB aqui em mãos, a gente vai baixar o nosso Winbox, que é um programa para a gente poder acessar essa RB, um programa de computador. A gente vem no site da Microtik, microtik.com, a gente clica em software, né? Logo em software já vai vir a aba de download, e aqui tem o Winbox para a gente poder baixar. O Winbox está na versão 3.16, a gente clica aqui, ele vai fazer o download direto, e quando você tem um Microtik, quando você tira ele da caixa, você tem duas opções praticamente para você entrar nele, via web, né, pelo seu navegador, você pode digitar o IP dele aqui pelo seu navegador, ou tem o Inbox, que é o programa que você pode usar nele. Eu prefiro usar o Inbox, né? Antigamente só tinha o Inbox, né, via interface gráfica para você usar, então eu já estou acostumado com o Inbox, mas você pode entrar via web também se você preferir. No caso do Inbox é interessante porque ele te dá a opção de entrar tanto via MAC quanto via IP. Então, assim que você pega um Microtik, tirou ele da caixa, o que vai ter? Ele vai ter aquelas 5 portas, né? Se for essa Rex que eu falei, vai ter aquelas 5 portas e, por padrão, esses Microtiks mais de um valor menor, eles vêm com uma proteção padrão, né? Ou seja, na porta 1, ele vem como se fosse uma porta WAN, né, para você colocar algum link nele. E nessa porta ele vem totalmente bloqueado para acesso externo. Então na porta 1 você não vai conseguir acessar. Então sempre que você pegar esse modelo, né, algum Microtik desse, você coloca para você poder fazer esse seu primeiro acesso na porta 2, 3, 4, 5 ou quais portas mais tiverem, que aí você vai conseguir acesso a ele. E esse acesso pode ser tanto via MAC quanto via IP. Por padrão, o IP que ele vem é o 92.168.881. Esse vem o IP do seu Microtik. Ou você pode vir aqui também no Microtik em Neighbors e dar um scan. Nesse scan, ele já vai dar um scan automático e ele vai achar o seu Microtik. Se você tiver com o seu computador plugado nele, ele já vai achar. Ele vai te dizer qual é o MAC, qual é o IP que está configurado nele, qual é o nome, qual é a versão, qual é a RB, quanto tempo ele está logado. Nesse caso, ele está escaneando a minha RB específica da minha residência que eu uso aqui. Eu já está com o nome residencial ISAN, está com outra faixa de IP, é uma outra RB específica, uma Happy Light, justamente para minha residência, não vou precisar de tanto poder assim. E aqui eu poderia conectar nela, né, clicando em cima do Mac, e aí eu botaria usuário e senha, login e senha. Por padrão, usuário e admin, senha em branco, assim que você acessa o seu Microtik, e aí você pode dar um connect que ele vai se conectar. Como eu estou usando o ambiente aqui virtualizado, eu vou conectar de uma forma diferente. Eu vou usar um outro protocolo para me conectar nesse Microtik aqui, chamado protocolo Roamon. Ou seja, eu vou me conectar nesse meu primeiro roteador, desse roteador ele vai conectar em outros. Ele vai fazer como se fosse um canal para mim direto,
para poder me conectar nos outros microtics. Eu fiz um vídeo também sobre o Romon no meu canal, explicando como que ele funciona, tudo acerca desse protocolo muito legal, que é específico da MikroTik, é exclusivo, né? Foi a própria MikroTik que criou para os equipamentos dela, é muito legal. Você pode checar esse vídeo lá que você vai ter uma noção melhor como que funciona esse protocolo Romon. A configuração dele também é bastante simples, mas só para fazer esse primeiro acesso. Se você tiver com o seu roteador aí, você pode dar um scan, ele vai aparecer para você, você clica no Mac, bota o seu login, admin, senha em branco, que você vai conseguir acessar. Nesse caso, eu vou acessar o meu primeiro, via protocolo Romon, e ele vai me dar acesso aos outros roteadores. Deixa eu mudar a senha dele aqui. Ele vai poder me dar acesso aos outros roteadores. Aqui os neighbors Romon, né, os vizinhos desse protocolo. Nesse caso eu vou entrar nesse MikroTik específico, que é o meu MikroTik, que ele é um CHR, né, um virtualizado, uma versão para você virtualizar, que é o que a gente vai fazer aqui no laboratório, que é mais simples de demonstrar. Vou mandar conectar, nesse caso eu tenho que botar o usuário sem branco. Vou mandar conectar nele. Consegui entrar nele. Esse MikroTik agora está totalmente zerado. O que acontece? Quando você entrar em um MikroTik completamente zerado, ele vai ter aquelas configurações padrões que eu falei no início. E ele vai pular uma tela para você. Então, assim que você entra nele, ele vai mostrar uma tela para você. Nessa tela vem dizendo quais são as configurações que tem no seu roteador e vai ter uma opção lá para você ou remover essa configuração padrão ou dar um OK e continuar com essa configuração. Eu sempre opto por remover essa configuração. Então, se você vê essa telinha, clica em Remove Configuration, que aí você vai poder configurar o seu MikroTik do zero. Você vai colocar tudo que vai ter no seu MikroTik, não vai ter nenhuma configuração padrão que veio de fábrica. Então, nesse momento, você clica em Remove Configuration e você vai estar aqui direto nessa tela. Então, aqui a gente já fez a escolha do modelo, a gente viu o modelo que a gente vai usar aqui, o Rex, a RB Rex, a RB 750 GR3, cabe perfeitamente em muitos cenários, a gente vai usar ele. Vai simular que a gente está usando ele aqui, escolher ele. E agora a gente vai configurar os links de internet. Vamos lá. Para configurar os links de internet, eu tenho aqui 3. Eu vou simular 3 para a gente poder entender melhor e dar essa dinâmica aí de quais for os links que a sua operadora te fornecer, você poder usar aqui. Então, eu vou dizer que nesse roteador aqui está entrando 3 links de internet. Um link de forma estática, a entrega dele é IP estático. A outra de forma DHCP, IP dinâmico, e a outra via protocolo PPPoE. Esses aqui são os blocos de IP, que estão sendo usados para cada um. Eu vou entrar nesse MikroTik aqui e vou começar a configurar ele. Agora, primeiro, a gente acabou de acessar o nosso MikroTik. O que a gente vai fazer nesse primeiro acesso? A gente vai mudar o nome dele. É interessante que a gente mude o nome. A gente vem aqui em System Identify, ou Identity. Na verdade, é Identity o nome. E aí mudar o nome dele. Vou botar o nome desse roteador aqui, vou botar roteador, botar roteador principal. Posso botar o nome aqui, roteador principal, para a gente já poder identificar ele. Ele vai mudar aqui em cima, vai ser bacana. Outra coisa que a gente tem que fazer é, nesse primeiro acesso, vir aqui em System e Users, e mudar o usuário. Nesse caso, tem o usuário de admin, ele vem com aquela senha em branco, a gente vai alterar isso porque fica inseguro dessa forma. Na hora que a gente deixar ele aberto na internet, ele vai poder ser invadido. Então vamos dar um duplo clique aqui nesse usuário admin, a gente vem aqui em password e bota uma senha para ele. Vou botar aqui, vou digitar senha segura, por exemplo. E aqui você bota a sua senha realmente forte, a sua senha segura. Não pode botar 1, 2, 3, essas coisas, porque é facilmente identificável, Então, vou botar aqui senha segura, só um exemplo. E além do nome e da senha, a gente poderia também vir aqui em IP Services e restringir as portas de gerência, Qual as portas que a gente não quer deixar aberta. Mas isso aqui eu vou deixar para o vídeo do dia 3, a aula 3, onde eu vou falar sobre como que você protege a sua RB, como que você cria filtros de firewall. E eu vou falar sobre essa questão aqui também. Mas nesse caso, só dando um resumo, que é o que eu já vou configurar, você pode desativar todos os serviços que você não for usar, todas as portas de gerência que você não for usar. Então, por exemplo, API e API SSL é um protocolo para um sistema se comunicar com outro, normalmente é usado com normalmente servidores, radios
usam esse API. Se você tem algum sistema de controle de gerenciamento de usuário, se tiver comprado algum sistema desse, ele é usado pelo Radius e aí ele se comunica por essa porta. Como eu não vou usar nesse caso, eu vou desabilitar. FTP é um servidor de arquivos. Como eu não vou ter servidor de arquivos na SRB, eu vou fechar essa porta, fechar essa opção aqui. SSH e Telnet são formas de entrar no seu MikroTik através de linha de comando, aquela telinha preta com aquela linha de comando, parecido aqui com o New Terminal. Deixa eu acessar ele aqui que eu mudei a senha, ele me pede a senha de novo. Similar a essa tela aqui, ó, vinha a linha de comando, o SSH e o Telnet te dão acesso dessa forma, só que não é uma interface muito amigável, e o Telnet é uma versão insegura, né? A senha que você passa é em texto claro, então o Telnet a gente tira. SSH também, como eu não vou usar via linha de comando, eu vou desativar ele, e me sobra o Inbox, que é o que eu estou acessando aqui na porta 8291, e www, que é versão web, que eu posso acessar esse MikroTik via web também. Como o www eu não estou usando, eu vou tirar aqui também, e no Inbox, que é o único serviço que eu vou usar, eu posso também restringir ele aqui por um IP específico. Eu só quero que a faixa 10.000/24, por exemplo, acesse, que é do 10.000 ao 10.00255, né? Pega toda essa faixa. Só quero que essa faixa acesse, eu posso botar aqui para eu restringir cada vez mais. Mas nesse caso, eu vou deixar dessa forma aqui só o inbox, porque a gente vai configurar os links de internet nele. Então, esses links de internet, ele já tem que estar... a nossa RB já tem que estar um pouco protegida, tá? Porque se a gente deixa ela aberta na internet por muito tempo, ela vai ser invadida. Então, já deixo aqui protegido, né? E nesse caso aqui no Available From, eu poderia botar um bloco de IP específico. Como eu estou aqui num laboratório, não estou num ambiente real, eu não vou botar nenhum IP, né? Você só vai, se você ainda não sabe ainda qual é o bloco de IP que você vai usar, não precisa botar nenhum IP ainda. E aqui também, o outro caso que você vai ter nesse cenário inicial é atualizar a sua RB. Isso aqui é importantíssimo, você vai ter que atualizar a sua RB. Como a gente ainda não tem internet nessa RB, a gente não vai chegar ainda nessa parte de atualização, mas você teria que vir aqui em System Packages, tá? Clicar nessa opção Check for Updates, e aí ele te mostraria as versões possíveis que você pode usar, as categorias, na verdade, a Bug Fix Only, a Current e a Release Candidate. Eu fiz um vídeo também explicando sobre essas três categorias para você entender melhor como que elas funcionam, mas a que você deve escolher é a Bug Fix Only, que é a versão em que corrige a maioria dos erros, né, que a MikroTik acha, e ela bota essa versão aqui, nesse caso está na 6.40.8, tá, dia 23 de abril, onde ele corrige uma vulnerabilidade importante aqui, então é sempre bom você se manter atualizado e você atualizar o seu roteador. Como o meu já está atualizado, ele está na 6.42.3, tá, e a última versão da Bug Fix é a 6.40.8, nesse aqui eu estou usando a versão Current, tá, que é uma versão um pouquinho mais atualizada, e aqui eu poderia clicar em Download, ele ia baixar para a minha RB, ou Download Install, que ele vai baixar, reiniciar e já deixar ela atualizada. Você tem que fazer a sua atualização, é importantíssimo. Aí agora realmente para configurar os links de internet, como que a gente vai fazer aqui? Eu tenho 3 links, né? Link 1, Link 2, Link 3, eu já sei o bloco desses links e isso vai ser passado para mim, né? Se você contratar uma operadora, ela vai passar para você, ou se você tiver algum modem, por exemplo, um modem ADSL, você vai receber provavelmente via DHCP, o seu modem que vai autenticar e vai passar para você via DHCP, então você vai saber como configura também. E aqui nesse caso, vamos lá, o que eu acho interessante é você comentar as portas, tá? Para você não se perder depois. Então você vem aqui em Interfaces, ele vai abrir as portas de rede que você tem nesse roteador e você vai clicar nesse amarelinho para comentar elas. Nessa porta 1, está entrando o meu link 1 estático, e eu vou escrever isso aqui, link 1 estático, vou botar sem acento que fica melhor, link 1 estático, o meu link 2 DHCP, vou botar link 2 DHCP, e link 3 PPPoE, link 3 PPPoE. Ótimo, agora para configurar o link 1 estático, como que eu faço? Eu venho aqui em IP address, ele já está com DHCP aqui no caso, né? Deixa eu desativar esse DHCP, que é da configuração padrão também. Deixa eu desativar que a gente não vai precisar. Agora sim, ela está totalmente zerada. Vamos colocar o IP nela aqui. Em IP, eu vou botar, por exemplo, eu já sei que o estático foi me passado, que é esse bloco. Então é o 200.201.2/30. Tá? Vou botar na Ether 1. Esse IP vai ser passado para você, pela sua operadora, então não precisa ter problema. E além do IP, eu preciso criar uma rota. Eu vim aqui em IP route,
clico no mais, eu vou configurar aqui uma rota padrão 0000/0 para o gateway 200.200.201.1. Nesse momento eu estou falando que, olha, qualquer coisa que o meu MikroTik quiser alcançar na internet, esse bloco 0000/0 quer dizer qualquer IPv4, ou seja, qualquer IP disponível na internet, toda a faixa do 0000.255.255.255.255, você envia ele para o gateway 200.200.201.1. Esse IP é o IP da minha operadora, é o IP do roteador da minha operadora, onde eu vou conseguir navegar na internet. Então eu vou criar essa rota aqui para o meu MikroTik poder saber para onde ele vai enviar esse tráfego, para onde ele vai, quando ele quiser navegar na internet. Então esse aqui vai ser o link 1. O link 2 via DHCP, eu posso ir aqui em IP DHCP cliente, eu vou criar aqui um DHCP cliente, vou clicar no mais, e aqui eu vou escolher a minha interface, nesse caso é a Ether2, use peer DNS para usar o DNS que a operadora me fornece. Isso aqui é legal, eu vou deixar marcado. Use peer NTP, se o servidor tiver algum servidor de horas e me enviar, né, para eu poder ajustar a minha hora, eu vou deixar ok também. Adicionar uma rota padrão, isso aqui é interessante, eu vou deixar yes, que ele já faz essa rota para mim automaticamente. Nesse caso eu tive que criar manual, porque a entrega do meu IP é de forma estática, então eu tenho que criar tudo na mão. No DHCP, ele dá a opção para você fazer uma rota padrão. Então, nesse caso, yes. Se você não quisesse, poderia botar no, ou se você quisesse alguma faixa específica, se o servidor te enviasse algum bloco específico de IP, alguma rota específica, você botaria esse especial classless. Mas nesse caso, você pode botar só yes. Em Advanced aqui, ele não tem muita coisa para se alterar, né? Só a distância dessa rota padrão, né? Para você poder relacionar com as outras rotas que você criou. Como eu já tenho um link 1 aqui, com a distância 1, eu vou botar esse link 2 com a distância 2. Isso quer dizer o quê? O meu link 1 vai ter preferência de todo o tráfego. Todo o tráfego que for enviado, né, que alguém quiser navegar na minha RB, vai sair pelo link 1. O meu link 2, que é via DHCP, eu vou botar ele com a distância 2, ou seja, ele é mais distante e ele vai ficar só como backup. Se cair o link 1, ele entra em ativo o link 2. Esse DHCP Options são algumas opções que você pode receber do seu DHCP, mas isso só se a sua operadora vai te passar essas opções para você poder usar aqui. Em status, é só alguns status depois que ele estiver conectado. Nesse caso eu vou dar um OK aqui, eu posso ver em IP address que ele já pegou um IP, 200.202.2/30, que é o bloco que está aqui, 200.202.0/30. /30 é uma faixa específica que vai de 0 a 3, então 0 é o IP de network, a gente não usa, 3 é o IP de broadcast, a gente também não usa, 1 e 2 são os IPs que a gente pode usar na rede. Nesse caso 1 é o meu gateway, ele já incluiu essa rota aqui para mim automaticamente, 200.202.1, com distância 2, e o meu IP é o 200.202.2. Legal, o meu DHCP já está criado, vou criar agora o meu PPPoE. Eu venho aqui, vai ser o meu PPoE cliente também. Eu venho aqui em interface, vou adicionar um PPPoE cliente. Tá? Venho aqui, em general primeiro eu vou botar o nome dele, posso botar PPPoE link 3, tá? Aqui vai ser o link 3. MTU e MRU vai ser passado para você pela sua operadora, né? Eu fiz um vídeo também recente sobre a questão de MTU e MRU, qual que você deve escolher, qual é a melhor opção. Por padrão, né? Se a sua operadora não te passar nenhum, você pode deixar o padrão que vem, que é 1480 ou 1492 também. Mas eu tenho um vídeo explicando exatamente por quê. Vou deixar 1492, né? Que como o MikroTik é compatível, do outro lado, pode ser que seja compatível também, você deixa 1492, que é nada mais do que a máxima unidade de transmissão e recepção que você pode enviar ou receber. Nesse caso, só está dizendo que você pode receber aí 1.492 bytes por vez, né, por pacote que você for trafegar na sua internet. A interface é a Ether3, né, pode botar aqui Ether3. Dial out é onde você vai colocar as informações do seu PPoE. Em service, você vai botar o serviço se você quiser restringir isso. Esse serviço vai estar lá no seu servidor. A gente vai criar... eu tenho um vídeo criando também um servidor PPoE. Você pode ver aqui também que vai te dar mais clareza nessa informação. Lá você bota um serviço. Esse serviço pode ser amarrado aqui, se eu quiser fazer essa amarração pelo serviço. Se eu quiser fazer essa amarração pelo nome do concentrador, que é esse nome aqui, ó, roteador principal. Se eu quiser que esse cliente só se conecte em um roteador com esse nome, eu posso especificar aqui.
No caso eu deixo em branco, né, porque eu não quero fazer essa restrição, não preciso. E eu vou botar o usuário e senha. O usuário é PPPoE link 3, tá? Isso aqui eu já sei de imediato, foi eu que configurei. Vamos supor que a operadora te passe isso. Aqui na senha, eu vou fazer mais uma coisa aqui na senha. Eu vou em Settings, aqui em cima, e vou desmarcar o Hide Passwords. Isso aqui faz com que você consiga ver a senha que está sendo digitada. Então, vou botar PPPoE-link3, tá? Foi o que eu configurei, foi o que o servidor me passou, a operadora me passou. O profile, o plano, fica default mesmo, né? Um plano que você cria aqui em PPP Profile, por padrão, você pode deixar ele no que vem, que é esse default. Keep a Live Timeout 10 segundos. Você bota essa opção que o seu PPPoE cliente vai ficar checando a cada 10 segundos o seu servidor PPPoE. Se por acaso essa comunicação parar, né, não tiver tráfego nenhum e você não estiver conseguindo se comunicar com o seu servidor, ele vai desconectar essa sessão aqui, essa comunicação PPPoE, para não ficar gastando recurso à toa. Dial on Demand, para você só discar, né, aqui se chama como se fosse uma discagem, né, para você só se conectar quando tiver uma demanda, quando tiver um tráfego. Nesse caso a gente quer ficar para sempre conectado, então não precisa discar. E use peer DNS, a mesma coisa que o DHCP, é interessante ficar marcado, que você vai dizer que você quer pegar o DNS que o seu servidor vai te oferecer, né, que a sua operadora te fornece. Isso aqui é interessante, é importante para você poder resolver os nomes da rede. Se o seu servidor, se a sua operadora já tiver um servidor DNS embutido lá, incluído neles, é interessante para você poder usar. E também adicionar uma rota padrão. Nesse caso, como o link 1 já ficou com distância 1, o link 2 ficou com distância 2, esse aqui eu vou botar com distância 3. Ele vai ficar com distância 3. Aqui no Allow são os protocolos de autenticação que eu posso usar. Nesse caso eu só desmarco o PAP, porque o PAP, assim como o Telnet, por exemplo, ele é um protocolo, ele é uma forma de autenticação insegura. Ele passa o usuário e senha em texto claro. Se alguém estiver escaneando isso, vai conseguir ver. O SHAP, MS SHAP 1 e 2 não, eles são mais seguros, eles têm uma estratégia mais eficiente para esconder a sua senha, né, e para o seu servidor e seu cliente conseguirem se autenticar sem ter que passar a senha ali naquele momento. Pode deixar só os 3 marcados. Aqui em status ele vai mostrar quando estiver conectado, o tráfego que está usando. Vamos dar um OK aqui. Vamos ver se ele vai se conectar. Ó, deu um Rzinho aqui porque está conectado. Então ele já mostrou todos os status daqui, né, toda a maneira como está conectado. E criou aqui também a nossa rota link 3, né, PPPoE link 3, distância 3. E aqui é interessante o seguinte, dessa maneira a gente já conseguiu configurar, o passo 2, configurar os nossos links de internet. Só que aqui o que acontece, eu vou também indicar para você um outro vídeo, né, todos esses pontos aqui eu tenho um vídeo onde eu posso te dar um pouquinho mais de clareza nesse caso. E aqui nessa questão de rota é interessante porque, nesse caso aqui, o que eu estou dizendo para o meu MikroTik? Olha só, eu criei uma rota, né, específica. Olha, qualquer coisa envia para essa rota aqui, envia para o link 1. Se por acaso esse link 1 cair, você pega a distância 2, né, que é a rota de um pouquinho menos de prioridade, né, pega a rota 2 e envia. Se a rota 2 também cair, pega a rota 3 e envia. Só que pode ter casos onde você quer usar esses 3 links ao mesmo tempo, né? Você quer fazer um balanceamento de carga, usar os 3 links. Vamos supor que vamos supor que cada link desse seja link de 50 MB, por exemplo, 50 MB no link 1, 50 no link 2, 50 no link 3, e você tem uma demanda aí de 120 MB, por exemplo. Então, não chega a ser 100 MB, não chega a ser 150, 120, você teria que usar os 3 ao mesmo tempo. Você pode fazer um balanceamento de carga, eu fiz um tutorial sobre isso no meu canal, um tutorial bem completo, de 14, 16 vídeos, se não me engano. Eu vou botar aqui o link, botar a imagem dele para você ver, para você poder pesquisar lá no YouTube, para você poder acessar ele também. Pode ser que você já tenha até visto esse tutorial, e lá eu explico não só como que você faz esse balanceamento, como que você adiciona aqui nas rotas uma maneira de você fazer um failover inteligente. O que é um failover? É você identificar quando um link está caído e passar para outro. Nesse momento, da forma que está aqui, ele só vai identificar se o link cair, se por acaso essa porta for desconectada, né? Se o cabo de rede ficar ruim, se essa porta desconectar, se o meu servidor desligar. Mas se por acaso se ocorrer um problema lá na frente, lá na minha operadora, lá na frente der algum problema, a internet cortar, eu não vou saber. Nesse caso aqui eu não vou saber e o meu cliente vai ficar parado. Então nesse vídeo lá tem 2 vídeos que eu ensino como você faz um failover avançado, que aí sim você vai saber como que você faz para ficar
pingando, né, um IP aqui pelo link 1, você vai ficar monitorando um IP específico na internet. Se esse IP cair, ele desativa, ele deixa essa rota inalcançável, passa para a segunda e aí passa para a terceira. Então, dessa forma, a gente já configurou, já escolheu o nosso modelo, já configurou os nossos links de internet. Vamos passar agora para o NAT. O NAT, como que a gente faz? A gente pode vir aqui em IP Firewall e vai ter uma opção aqui de NAT para a gente. O NAT nada mais é do que um mascaramento. O que acontece? Nas redes de internet, quando foi criado o IPv4, né, no IPv4 tem mais de 4 bilhões de endereços IP, né, para cada máquina, para cada dispositivo poder se comunicar, poder entrar nessa rede, né? Só que quando foi criado o IPv4, não se imaginava que iriam ter mais de 4 bilhões de dispositivos na internet. Quando começou, era só para interligar algumas faculdades dos Estados Unidos. Eles nunca pensavam que o IPv4 ia acabar um dia. Só que deu um certo momento que eles perceberam, né, eles perceberam que o IPv4 não ia dar conta. Né, com toda essa tecnologia, iam ter mais dispositivos do que IPs disponíveis. E IPs é justamente o endereço lógico que cada dispositivo tem que ter para se conectar na internet. Então eles viram assim, bom, o IPv4 não vai dar. O que a gente vai fazer? Vamos criar um novo protocolo, né, que é o IPv6. Aí o IPv6, sim, o IPv6 tem um IP para cada grão de areia do mundo, por exemplo. Então você vê que realmente esse não vai acabar IP. Só que para implementar IPv6 é bem mais complicado. E as fabricantes daquela época já estavam com seus roteadores no mercado. Para você fazer uma pesquisa de outro protocolo era mais complicado. Então eles fizeram o quê? Implementaram uma outra solução chamada de NAT, Network Address Translation. É um tradutor de endereços de rede. E o NAT, ele vai servir nesse caso aqui, a gente vai ter que fazer um NAT para cada link. Por quê? No NAT foi separado uma faixa de IPs para serem IPs privados, né, IPs que não vão ficar na internet, e para esses IPs, né, que são IPs internos, conseguir se comunicar com a internet, eles vão ter que ser mascarados por outro IP. A mesma coisa, por exemplo, acontece, eu posso dar um exemplo na nossa política, por exemplo. Às vezes, nós mesmos não temos voz para falar. Né? O que a gente faz? Por exemplo, na nossa cidade tem o nosso prefeito. Então, quando a gente quer falar adiante, a gente fala com o nosso prefeito, por exemplo, o prefeito pega todas essas requisições e passa adiante. É como se fosse um mascaramento. A gente fala para ele, ele fala para frente, depois ele retorna para a gente. Né? Porque a gente, em si, não teria voz para falar. A mesma coisa, por exemplo, se eu quero falar com uma outra pessoa, eu estou numa balada de alguma forma, eu quero falar com uma menina, mas aí eu uso a amiga dela. Então eu falo com a amiga dela passa o recado, depois o recado é passado para a amiga e ela passa para mim de novo. Ou seja, foi feito esse mascaramento. Né? Eu falo para ela, depois entrega. Então, por quê? Eu não consigo falar direto, eu não posso falar direto. E assim, dessa forma, um IP pode servir para várias pessoas, para vários dispositivos, porque ele vai ser mascarado. E essa forma que o NAT nos ajuda. Né? Como não tem IP suficiente para todo mundo, a gente tem que usar o NAT. E como nas redes existe um protocolo de transporte chamado TCP e UDP, e esses protocolos funcionam com um conceito de portas, cada IP tem 65.535 portas, 536 portas para usar. E aí cada cliente vai ter uma porta específica dessa do IP que a gente botar. E aí ele vai conseguir navegar na internet. Só um resumo básico para você saber o que é o NAT, né, que você vai precisar usar ele na sua rede. E aqui, o que você vai fazer? No NAT, você vai criar uma nova regra de NAT, né, você vai querer mascarar os seus clientes, porque o IP deles interno não vai ser um IP público na internet. A não ser que você compre, tem como você comprar uma faixa de IP específica, está acabando, né? Ainda tem um pouquinho restrito para você conseguir comprar. No mais, só tem IPv6, e aí tem muita disponibilidade. Mas aqui, no NAT, que é um mal necessário, a gente vai fazer o quê? Em chain, a gente vai botar SRC NAT, que a gente quer fazer. O chain é a corrente de tráfego, né? A gente quer fazer um NAT na origem. A gente vai pegar essa origem, os clientes que estiverem querendo navegar. É aqui em Out Interface, é uma opção interessante, que eu vou botar tudo que estiver saindo pela Ether1, que é o meu link estático. Eu vou aqui em Action e ação eu vou botar Masquerade, que significa eu vou mascarar. E o meu NAT vai fazer isso
de forma automática. Eu não preciso fazer nada, qualquer que seja o IP dessa interface, ele vai fazer esse mascaramento. Então aqui eu crio essa regra para o link 1, crio essa regra também para o link 2, aponto para a interface do link 2, né, também o masquerade, e crio essa regra para o link 3. No caso do link 3, como a interface dele é o PPPoE, eu não aponto para o link 3, eu aponto para o PPPoE, né, que é mais simples. O tráfego, na verdade, vai vir aqui por essa interface que a gente criou do PPoE. Então eu boto mascaramento. E aqui é interessante porque nessas 3 regras, eu estou dizendo para o meu MikroTik que sempre que algum cliente for passar pelo link 1, né, tiver passando pela interface de saída pelo link 1, pelo link 2 ou pelo link 3, ele vai sair com um desses IPs aqui, né, um desses IPs que estão aqui em IP address. Né, e aí sim ele vai conseguir se comunicar com a internet. Né, fora disso ele vai ficar preso, ele não vai conseguir se comunicar com a internet. Só através do mascaramento, né, onde ele vai sair, ele vai ser mascarado, ele vai sair, os servidores da internet vão pensar que estão recebendo requisições desse IP aqui específico, mas na verdade tem alguém por trás fazendo essa requisição. Então para isso que a gente precisa do NAT. Então aqui a gente configurou, já escolheu o modelo, configurou os links de internet, configurou o NAT. Vamos configurar agora o servidor PPoE e o cliente PPoE com o NAT. Vamos passar para essa etapa aqui, para a parte 4. E no passo 4 agora, a gente vai configurar o servidor PPoE e o cliente PPoE, mais o NAT. O que a gente vai fazer aqui no nosso MikroTik? Primeiro, vamos comentar aqui a porta 4, tá? Que vai ser a porta onde eu vou entregar, onde vai estar esse meu servidor PPoE. Então, vou botar aqui na porta 4 um comentário. Eu posso botar servidor PPoE, tá? Só para não me perder depois, é interessante a gente comentar, porque senão a gente se perde depois. Aqui no IP Firewall, no NAT, eu também vou botar comentário que eu tinha esquecido. Botar um comentário aqui, senão depois pode ser que você crie mais regras e acaba se perdendo. Botar NAT link 1, tá? Na porta 2 eu vou botar NAT link 2. Ótimo. Na porta 3, nesse meu PPoE link 3, eu boto NAT link 3, tá? Só para eu me identificar. E para eu configurar um servidor PPoE, como que eu faço? Eu vou linkar para um vídeo também, que eu fiz no YouTube, onde eu explico melhor como que um servidor PPoE funciona. Tá? Então, passo a passo, lá detalhadamente, você pode ver nesse vídeo que você vai entender exatamente as nuances e as configurações que você pode ter em um servidor PPoE. Vou botar a imagem dele aqui na tela para você conseguir ir lá no canal e checar como que ele funciona. Mas, fazendo aqui nesse laboratório, como que você aplica ele? Você primeiro vem aqui em IP Pool, que nesse ponto é onde ficam as faixas de endereços IPs. Você precisa dar uma faixa para os seus clientes. Né? E aqui em IP Pool, você vai criar uma nova faixa. O nome, você pode botar qualquer nome, né? uma descrição. Vou botar nesse caso PPPoE. E a faixa de IP, eu vou botar aqui, por exemplo, eu posso botar qualquer faixa privada, né? Que é separado a faixas privadas, que eu consigo botar dentro da minha rede. A faixa, o 10 alguma coisa é uma faixa privada. Então, se eu colocar 10 ponto, qualquer coisa aqui para frente, é separado, né, pela internet para ser usado dentro de redes, né, para ser usado internamente. Então, eu posso botar 10, botar qualquer faixa aqui, botar 10.80.80.0 barra... E aqui eu posso botar, eu vou botar, por exemplo, um barra 22, tá, que são 1024 IPs. Eu poderia botar um barra 24 também, que são 256 IPs. Esse barra aqui, né, esse valor do lado significa máscara de rede. Tá? Nesse caso, barra 24 significa 256 IPs. Se for botar aqui um barra 23 é 512, um barra 22 é 1024. Eu sempre deixo mais IPs do que o suficiente para não ter problemas de cliente tentando se conectar e não ter IP suficiente, já ter esgotado. Então, deixa logo um barra 22, vai ter IP suficiente. E aí, os IPs na faixa, você pode usar qualquer faixa privada, não tem problema nenhum. Então, escolheu uma faixa para seus clientes ganharem IP, botou aqui, aplicou. A gente vem agora em PPP, tá? Nessa aba PPP, vem aqui em PPPoE Service e vamos criar um servidor PPPoE. Vamos clicar no mais. Aqui em serviço, né, você pode botar um serviço, um nome específico, uma descrição. Lembrando que esse serviço aqui é o mesmo quando a gente configurou o nosso cliente, que a gente poderia especificar aqui, ó, em Service. Né? Nesse cliente em Service, a gente poderia especificar alguma coisa aqui, ele iria pegar exatamente isso aqui, esse Service Name. A gente poderia restringir. Serviço, eu vou botar aqui, por exemplo, porta 4, né, que ele está na 4. Essa aqui é só um valor, uma descrição, para eu poder entender melhor onde que isso está.
A interface onde ele vai ser aplicado vai ser na porta 4. O MTU e MRU, eu posso botar aqui 1492, tá? Que é o valor mais compatível com a maioria dos roteadores. Fiz um vídeo também passado sobre isso, vou deixar linkado aqui, onde eu explico também o MRRU, uma teoria maior lá. Keep Alive Timeout é justamente para você poder ficar pingando o seu cliente. Se por acaso ele cair, eu simplesmente desconecto ele, não vou ficar agregando ele ali à toa. O plano que eu vou usar, eu vou botar o plano padrão aqui, default, que já é o que vem, a gente vai editar ele mais para frente, mas vamos deixar ele default. One Session per Host é interessante para eu só deixar conectar um login por Mac, tá? Isso aqui é bastante importante, questão de segurança. Max Sessions, se eu tiver que restringir o número de sessões para esse servidor, vamos supor, só 200 clientes vão se conectar, posso botar aqui também, nesse caso eu quero deixar sem nada. PADO Delay, é o delay que o meu servidor vai enviar a mensagem de PADO. O funcionamento do PPoE, ele envia 4 mensagens, né? São trocadas 4 mensagens entre o seu servidor e o seu cliente. PADO é uma delas, é a mensagem de oferta, onde vai oferecer para o seu cliente. Se por acaso tiver mais servidores PPoEs na rede, eu posso priorizar um, né, e deixar outro como backup, botando um delay maior para a mensagem. Então, por exemplo, 5 milissegundos. Quer dizer que quem requisitar esse servidor, a mensagem dele de oferta só vai chegar depois de 5 milissegundos. Se tiver algum mais perto, o seu cliente vai para o mais perto. Uma maneira de deixar como backup aqui. E a autenticação também da mesma forma, eu vou desativar o PAP, porque o PAP é uma autenticação não segura. Todos esses outros aqui são seguros, você pode usar. Então vamos dar um OK, vamos criar o nosso servidor. Lembrando, expliquei melhor como que funciona o servidor num vídeo específico, né? Checa lá no YouTube para você poder ter uma dimensão melhor como que ele funciona. Em Profiles, eu vou criar aqui, ele já vem por padrão 2 planos criados, o Default, que é o padrão, e o Default Encryption, que é o padrão com encriptação. A gente usa o Default, né? A gente pode editar ele aqui direto. E aqui em Local Address, o que a gente precisa editar nele? Tá? Em Local Address, a gente vai botar um IP onde vai servir para o gateway dos clientes, e aqui eu posso escolher qualquer IP que eu quiser. Tá? Nesse caso eu vou botar, por exemplo, 10, como eu estou usando a faixa 80, botar 10.80.80, o que eu posso incluir aqui? Nesse caso ele já vai estar usando a 10.80, né? Vamos botar uma outra faixa mais específica que eu também vou usar, que é o 10.0.0.1. Tá? Posso botar qualquer faixa, né? De 10 para frente é faixa privada, eu posso escolher qualquer IP. Os clientes vão ficar na faixa 10.80.80.0/22 e vão apontar para o gateway 10.0.0.1. É interessante eu botar isso aqui para informar para vocês. Provavelmente vocês podem estar perguntando, mas não tem que estar na mesma faixa, o IP do cliente e o gateway? Não, porque o PPPoE ele atua justamente criando um túnel entre você e o cliente. Então o cliente ele só vai ver você e ele só precisa ver você. Não precisa de endereço de network nem endereço de broadcast. Ele só vai ver você e vai se comunicar com você direto. Isso aqui é bacana do PPPoE. Então você bota um IP local e pode ser o mesmo IP para todos os clientes, tá? Pode ser o mesmo gateway para todos os clientes. Como ele faz um túnel específico, esses clientes eles não devem se enxergar, né? Não vai ter um problema por causa disso. Em IP remoto, que é o que vou dar para os meus clientes, eu posso escolher esse aqui que a gente criou, que é o PPPoE. Então, nesse caso a gente criou no nosso plano padrão, legal, já está criado. O meu servidor está atrelado a ele, meu servidor vai dar o 10.0.0.1 e o PPPoE, a faixa específica que a gente criou. E aqui agora, vamos criar um usuário, né, para a gente poder usar. Aqui em Secrets a gente cria os nossos usuários. Vou criar um usuário aqui para esse cliente. Eu vou botar, por exemplo, cliente 1, o nome dele cliente 1. E a senha eu vou botar também cliente 1. Tá? Cliente 1, nome e senha, login e senha, cliente 1, cliente 1. Serviço, eu posso escolher o PPPoE especificamente, né, para não deixar ele se conectar em outros, também para não dizer outros. É um serviço de PPPoE. E o plano dele, ele está com um plano padrão, mas nesse caso eu vou fazer uma alteração aqui. Vou criar um plano específico, tá? A gente já criou esse cliente 1, só dá um OK ele cria. Mas vamos criar uns outros planos. Vamos supor que eu tenha 3 planos no meu provedor. Plano de 5 megas, né? Eu vou adicionar um novo plano aqui, plano 5M. E aqui em Limits, eu posso botar esse plano. Vamos supor que esse plano de 5 megas seja 2 MB de upload, 2M, barra 5 MB de download. 5 MB de download, 5M. Tá? Aqui é interessante você ver que primeiro vem o upload, depois vem o download. Né? É um pouco... Normalmente a gente sempre bota o download primeiro. Aqui não, aqui vem o upload, depois o seu download. Então nesse caso o plano 2 MB e 5 MB de
download. Legal, plano de 5. Vou criar aqui também um plano de 10. Aí aqui eu já posso clicar na regra e dar um copy, que ele vai copiar e vai criar outra regra. E aqui eu posso botar plano 10M, tá? Só uma descrição. Aqui em limits, eu vou botar o plano de 10M, tem 5 MB de upload e 10 MB de download. Legal, plano 10M. E aqui o plano de 15M, tá? 15 MB. A gente vem aqui em limits. Vou botar aqui 8 MB, por exemplo, para upload e 15 MB para download, se eu quiser fazer essa diferenciação. Vou botar um OK. Aqui eu não preciso botar nem local e nem remoto, IDSP local, porque ele vai pegar o daqui, ó, do default que já está lá no meu servidor. Então, não preciso colocar. E aqui no meu cliente, eu vou colocar nele também o plano que eu quero que ele tenha banda, né? Que tenha velocidade. Nesse caso, eu vou botar ele no plano de 5 MB mesmo. Ele vai pegar o plano de 5 e vai navegar em até 5 MB de download. Caller ID aqui seria se eu quisesse fazer uma restrição por MAC, né? Eu poderia botar o MAC do meu cliente aqui especificamente. Se eu quiser atrelar um IP local ou um IP específico, ou um IP remoto específico para ele, eu posso botar aqui no local, posso botar no remoto, sem problema nenhum. Ou se eu não botar nada, ele vai pegar o que está no plano padrão, que está no servidor PPPoE. Posso enviar uma rota específica para esse cliente, é uma opção mais avançada, ou posso fazer uma limitação de bytes de entrada e bytes de saída para ele. Se eu quiser fazer um usuário com limitação, com controle de banda, né? Assim, um controle realmente, uma taxa específica durante toda a conexão dele que ele vai poder usar. Vamos dar um OK aqui, criamos esse cliente 1, cliente 1. Legal, o servidor está criado, vamos partir para a criação do cliente PPPoE com o NAT, que não se pode esquecer. Deixa eu conectar aqui, eu vou conectar aqui agora no meu inbox no outro roteador, tá? Pelo protocolo Roamon. Eu botei o link dele aqui também, como que ele funciona, né? O vídeo para você poder pesquisar. Vamos se conectar nesse outro roteador. E aqui ele também está totalmente zerado, deixa eu ver aqui. Está totalmente zerado do zero. Como que a gente configura um cliente PPPoE aqui? Da mesma forma que a gente configurou, né, para o meu provedor poder ter poder configurar esse cliente PPPoE, o meu cliente aqui também vai configurar da mesma forma. Primeiro, ele está chegando na porta 1 aqui, então eu vou editar, vou comentar a porta 1, vou botar link 1 PPPoE, tá? E vou adicionar um serviço PPPoE nele. Vou aqui em interface, PPPoE cliente, vou botar um nome aqui PPPoE link 1. MTU e MRU eu posso botar 1492, né? No meu servidor eu botei a mesma coisa, eles vão se entrelaçar, vão se conversar. A interface é Ether 1, tá? Aqui as mesmas coisas que eu expliquei no outro. Usuário cliente 1, senha cliente 1. Eu vou ver aqui, se ele ficar com um Rzinho, ó, é porque ele conectou. Aqui em status eu consigo ver todas as opções dele. Ele adicionou uma rota padrão também, né? Para esse roteador saber para onde ele vai enviar qualquer tráfego que tiver dentro dele. Aqui em PRoute eu consigo ver isso, que foi criada uma rota específica para sair pelo link 1. Legal. E aqui também eu não coloquei, mas a gente faz aqueles mesmos processos iniciais, né? Isso muda a senha dele, tá? Vou botar uma senha aqui, senha segura. Vou botar aqui senha segura para eu proteger. Eu vou mudar o nome também para ficar fácil para eu conseguir identificar. Vou botar roteador-cliente. Em IP Services eu vou restringir os serviços aqui só para o inbox, que é só o que eu vou usar. Tá? Como eu não defini uma faixa específica, eu não vou botar faixa aqui ainda, mas é interessante se eu colocar também. Mas na questão de firewall, a gente vai ver na aula 3, a gente vai ver exatamente como isso funciona, então não tem problema. E aqui, o que mais? A gente já fez o nosso cliente, a gente vai botar o nosso NAT agora. O NAT também, da mesma forma, IP Firewall NAT, vem aqui no NAT, cria um NAT, né? A corrente de tráfego vai ser na origem, quero fazer um NAT na origem, pegar todo mundo que estiver entrando, que estiver querendo navegar e estiver saindo pela interface do PPPoE link 1, né? Quem entrar nesse roteador, quiser sair pelo link 1, por essa interface específica, a ação que eu vou tomar nesse caso vai ser mascarar ele. Ele vai ser mascarado com o IP que tiver aqui em IP address dessa interface específica. Vamos dar um OK. Ó, aqui a gente já viu que ele ganhou o IP 1080.83.255, o último IP daquela faixa que a gente botou, e o nosso gateway é o 10.0.0.1, tá? Sem problema nenhum, ele vai conseguir navegar. Deixa eu ver aqui, no NAT eu vou botar também um comentário, tá? NAT link 1. E deixa eu ver se desse roteador eu já estou conseguindo navegar. Eu venho aqui em Tools, Trace Route,
e vou dar um tracete para 8888, por exemplo. Estou conseguindo navegar, ele chegou no 8888, passou por toda a minha rede aqui, passou pelo 10001, que é o meu gateway, passou pelo 200.201, que é o gateway desse roteador principal, o 92.168.10.1, e aqui são os meus outros roteadores que eu tenho na rede, até chegar na internet geral. Então bacana, até aqui eu já tenho internet. E eu também atualizaria a minha RB, tá? Mas ela já está relativamente atualizada, não teria problema, mas eu poderia vir aqui atualizar também. Então, até aqui eu já tenho internet, né? Já configurei nesse passo 4 o meu servidor PPE, o meu cliente PPE, já fiz o NAT. Eu vou configurar agora o servidor e o cliente DHCP. Bacana, interessante. Olha só, nessa porta 2 eu tenho esse meu computador. Deixa eu mostrar aqui, eu tenho o meu computador, ó, esse meu VPC, que é o Virtual PC, ele está conectado aqui, para a gente poder fazer um teste na criação do meu servidor DHCP. Eu venho aqui para criar, primeiro eu vou botar um comentário, tá interessante para a gente não se perder. Aqui eu vou botar, posso botar rede interna, vou botar rede interna, né? Que aqui pode ir para um computador, mas poderia ter um switch com vários computadores. Vou botar rede interna. E mais interessante ainda, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma bridge, porque eu vou querer agregar essas 3 portas aqui. Eu vou criar uma bridge, vim aqui em bridge, criar uma bridge nova, só vou precisar botar o nome dela, tá? Esse aqui é só um extra, vou botar o nome dela de bridge. E aqui em ports, eu vou adicionar essas portas na bridge. Vem aqui em general, porta 2 eu boto na bridge, ok. Porta 3 vou colocar na bridge, ok. E porta 4 eu também vou colocar na bridge. A bridge é o quê? Ela simplesmente vai unir essas portas. Quando eu acabei de criar a bridge e botei essas portas como membros dessa bridge, ele vai interligar essas 3 portas e qualquer configuração que eu colocar na bridge vai valer para todas essas portas. Então aqui, se eu quiser botar uma mesma faixa para todo mundo, por exemplo, mesma faixa de IP, eu teria que ter uma bridge. Para poder agregar elas, botar uma faixa na bridge, ele replica para todo mundo. Então aqui é interessante, eu vou botar esse rede interna aqui também nas outras portas. Só um mais aqui que normalmente você precisa usar dentro da sua rede, né? Se for uma rede de algum cliente, alguma empresa, alguma loja, normalmente você agrega algumas portas para dar uma faixa de IP só. E aí, para botar o servidor DHCP, como que eu faço? É o mesmo caso, eu também expliquei isso num vídeo específico, tá? Servidor DHCP, como que você configura, quais são todas as nuances dele. Eu vou deixar a imagem dele aqui para você poder pesquisar lá no YouTube. E aqui, por exemplo, eu vou botar uma faixa de IP para o meu DHCP. Normalmente, né, nas redes internas, o que é usado? O 92.168, e essa faixa aqui é uma faixa privada também. Então, o 92.168, qualquer coisa que você incluir é faixa privada, não tem problema, é para ser usado dentro de rede interna, né, e não deve ser visto na internet por si só. Se essa faixa quiser navegar na internet, vai ser mascarada, vai ser através do NAT. Tá? Então, isso aqui você pode usar sem problema nenhum. O 92.168, 01/24. Quer dizer, o 92.168.0, essa faixa é do 92.168.00 ao 92.168.0255. Né? Como o 1 eu vou usar para o 0 e o 255 são endereços de rede e de broadcast, não são usados por padrão. O 1 vai ficar para o meu servidor. Do 1 ao 254, do 2 ao 254 que eu vou poder entregar para os meus clientes. Então eu vou botar esse IP aqui na minha bridge, na interface bridge, legal, incluir ele aqui. E para eu criar um servidor DHCP é muito simples, é bem bacana. Você vem aqui em IP DHCP Server, tá? Vou criar um servidor DHCP. Eu venho aqui em DHCP Setup, onde ele já tem um passo a passo para eu criar o meu DHCP. Onde eu vou estar rodando esse meu servidor DHCP? Na bridge. Ele está aqui na bridge. Vou dar um Next, próximo. Qual é a faixa de rede desse DHCP? 192.168.00/24. É bom que ele já pegou lá de IP address, na addresses list. Ele já viu qual é a IP que eu estou usando. Gateway desse DHCP, 192.168.01. Também ele já pegou lá, já viu qual vai ser o gateway dos meus clientes. Qual vai ser os endereços que ele vai distribuir? Do 2 ao 254. Né? Aqui eu posso dizer qual. Se eu quiser botar uma faixa específica, do 2 ou do 100 ao 254. Pode ser que você faça isso, que do 2 ao 99 fica para você dar manualmente, se você quiser tiver algum servidor dentro da rede. É interessante. Nesse caso, como eu não tenho nada, eu vou botar de 2 a 254. Poderia botar também faixas, outras áreas, tipo do 100, por exemplo. Só mostrar esse caso, do 100 ao 150,
e eu poderia botar aqui do 92.168.200, 92.168.0.200 ao 92.168.0.210. Só essas duas faixas que eu quero. Eu poderia colocar aqui também sem problema nenhum. Não vou usar aqui. Deixa eu tirar. Aqui ele deu algum bug interessante. Ele bugou as setinhas para mim. Deixa eu criar de novo. Vou criar sem fazer essa alteração. Tá, a gente já chegou até aqui. A faixa eu vou entregar também do 2 a 254, normal. DNS, é interessante a gente colocar o DNS que a gente vai entregar para o seu cliente. Se a gente não botar nada, ele vai pegar o que tiver aqui em IP DNS. Deixa eu ver, ele não pegou nenhum do meu PPoE. Isso aqui é uma opção que eu não marquei, ó. Interessante, eu tinha que marcar aqui use peer DNS, um adendo aqui que eu precisei fazer. Que nem eu marquei lá no meu servidor, no meu roteador principal, que é como se fosse o nosso provedor de internet, eu tenho que marcar aqui também. Então eu vou dar só um OK, que ele vai dar uma quedinha, vai voltar e vai ganhar algum DNS. Deixa eu ver se ele vai ganhar algum DNS aqui para mim. IP DNS. Ele não tem nenhum. Eu acho que lá no meu roteador... não. Ganhou. Beleza. Ele ganhou um IP aqui, que vai ser o meu DNS. Vamos supor que a minha operadora tenha esse DNS. Então, ok. Eu posso deixar aqui em branco que ele vai entregar o que eu tiver aqui em IP DNS. Lease time é o tempo que eu vou ficar com essa... É o tempo de concessão. O tempo que eu vou conceder esse IP aos clientes que pedirem. Se eu tiver num evento, alguma coisa assim, é bom eu botar esse valor baixo. Se eu estiver numa rede residencial, numa empresa, onde os computadores são os mesmos, eu posso até botar esse tempo maior. 10 minutos eu acho um tempo legal para os dois casos, né? Vou botar ele aqui e pronto, criei o meu servidor DHCP. Está totalmente criado. Lembrando, lá no vídeo que eu fiz no YouTube, eu mostro todas essas opções aqui, né? O que ele criou para você quando você fez esse setup automático. Inclusive, o próprio pool de endereços, ele criou aqui para você. Tem o pool 0, que eu criei em algum momento aqui, e o pool 1. Esse pool 0 não me lembro exatamente onde eu criei, mas ele vai estar usando só esse pool 1 aqui para mim. Vamos botar aqui também, a gente já configurou o nosso DHCP server, legal, agora só o cliente. O cliente a gente não vai configurar no MikroTik, mas a gente configurou aqui também nesse nosso roteador, né? A gente sabe como que é a configuração, mas nesse caso aqui do cliente a gente vai fazer direto no nosso virtual PC. Então eu vou clicar aqui, simulando que é um cliente meu. Deixa eu ver aqui se eu consigo criar, se eu consigo clicar nele. Ele está plugado aqui, ele vai estar nessa bridge, né? Nesse caso ele está na porta 2 específica. Está com IP aqui direto no DHCP, sem problema nenhum, meu DHCP está criado. Eu já estou navegando, né? Deixa eu só confirmar, esse meu roteador já está navegando. Eu vou só fazer o meu cliente agora, que é a minha máquina, ganhar esse DHCP e também conseguir navegar na internet. Então vamos pular aqui para o quinto passo, para essa parte específica, cliente DHCP. Deixa eu ver aqui porque ele não está abrindo específico, deve ter dado algum bug, eu já volto. Bem, agora sim, ele não estava entrando, consegui entrar aqui no meu virtual PC. E agora, o que eu faço aqui para ele? Estava dando um bugzinho, já consertei. Eu vou botar ele para ganhar DHCP. Né? Aqui nesse caso, eu boto só boto DHCP minúsculo. Ele vai fazer o processo para poder ganhar o IP, DORA, né? Discover, Offer, Request, Acknowledgement, descoberta, oferta, requisição e reconhecimento do IP. E ele ganhou a faixa aqui, 92.168.254/24, né? Que é essa faixa de IP, para o gateway 92.168.0.1. Pô, legal, vamos ver se ele está navegando na internet. Eu posso dar um trace 8888, deixa eu ver se ele vai. Tá indo. Nesse caso ele só vai até 8 saltos, mas se eu deixasse ele iria até, se ele pudesse ele iria até o 8888, que é o DNS do Google. Mas aqui a gente já conseguiu concluir essa configuração do nosso MikroTik do absoluto zero. Então aqui, por exemplo, a gente escolheu o modelo, né? Vamos recapitular, resumir, a gente escolheu o modelo do nosso MikroTik, legal. A gente configurou os links de internet, né, os diferentes links, link 1, link 2, link 3, o link 1 de forma estática, o link 2 DHCP, né, de forma do protocolo DHCP, o link 3 do protocolo PPoE, depende do que a sua operadora te fornece. Configurou o nosso roteador 1, configurou o NAT, né, também necessário. Passo 4, configurou o nosso servidor PPoE e o nosso cliente PPoE, e incluiu o NAT lá, que é importantíssimo. Se a gente esquece de colocar o NAT, o nosso cliente não navega,
né? Então é importante a gente não esquecer. E no passo 5 a gente configurou um servidor e um cliente DHCP. Então aqui, nessa configuração do zero, a gente configurou bastante coisa e deu para ver, e deu para a gente ver de bastante forma, né? de bastante, como eu poderia dizer, de uma forma bem clara e simples, como o MikroTik deixa você fazer essas configurações de uma forma amigável. Se você fosse fazer essas configurações em outro roteador, provavelmente ia ser muito mais complicado. Em outro roteador desse porte da MikroTik, provavelmente ia ser muito mais complicado. E a MikroTik ela dá essa interface gráfica para a gente e a gente consegue customizar o máximo possível que a gente quiser. Então isso aqui é bastante interessante e nesse caso a gente completa a nossa configuração do MikroTik do absoluto zero, né, até a configuração completa. Muito obrigado. E para finalizar, muita gente vem me perguntando se eu tenho algum curso sobre MikroTik. E eu realmente tenho um curso pronto sobre MikroTik, do básico ao avançado, só para quem quer se especializar mais e para quem quer entender como que você pode gerenciar uma rede MikroTik e aproveitar o máximo dela. De uma forma bem calma, bem detalhada, passo a passo, realmente, para você entender todo esse processo. Aqueles 3 obstáculos que eu informei na aula 1 já não tem mais nesse curso, né? Eles são completamente obstruídos, né? Você vai conseguir ter um aproveitamento muito melhor sem aqueles 3 obstáculos, mas a gente vai falar sobre o curso um pouco mais à frente. Nesse momento, eu quero que você foque em ver essas aulas do workshop. Se você viu, essa aula é a aula 2, né? E se você viu aqui em cima, tem um guia onde você pode ver as outras aulas. A aula 1 já está disponível, a aula 3 fica disponível do dia 3 de agosto e todo esse workshop vai ficar disponível até o dia 5 de agosto, meia-noite. Então, vê todos esses vídeos e bota aqui nos comentários se você teve alguma dúvida, se você tem alguma pergunta, participa aqui nos comentários, seja da aula 1, 2. Eu também vou te esperar na aula 3, onde eu vou falar mais sobre segurança no MikroTik, né, que é um ponto bastante importante. A gente está vendo aí diversos ataques relacionados ao MikroTik. A gente vai ver um pouco mais de segurança, como que a gente faz aí de uma forma sofisticada para a gente conseguir proteger o acesso ao nosso roteador, o acesso ao nosso MikroTik. Esse é um tema importantíssimo, não poderia deixar faltar aqui nesse workshop. E também eu queria que você me visse, né, consultasse as minhas redes sociais. Você pode ver tanto no YouTube, youtube.com/WissamCamel, vê lá, tem bastante conteúdo interessante sobre MikroTik. No Facebook também, o Wissam Camel Oficial, né? Curte a página, marca algum amigo que precisa ver esse conteúdo. E também no Instagram, @WissamCamel, para você poder saber mais de todas as novidades. Provavelmente nessa tela deve ter algum lugar onde você possa ver e acessar todas essas redes sociais. E eu fico por aqui e a gente vai se ver na próxima aula, na aula 3, sobre como que a gente pode configurar um firewall no nosso roteador. Obrigado.